Olá pessoal, eu sou Carlinhos, mãe de dois córregos. Eu sou técnico e designer de interiores, porém trabalho numa empresa moveleira daqui da cidade. E eu quero hoje contar com vocês para apresentar um projeto, ok? Aqui eu tenho uma caixinha de madeira MDF, certo? Então, nessa caixinha aqui eu apliquei diversas técnicas, como pátina, decapage, ok? Quero abrir também para mostrar para vocês, né? Então, o que eu quero hoje é mais um bate-papo para eu conversar um pouco sobre as técnicas e os recursos que a gente pode estar usando, né? Tem a parte de baixo e a bandejinha de cima. No final eu estarei mostrando melhor as técnicas que foram usadas. Então, no momento, eu quero falar o seguinte, que a proposta de um trabalho de obra de arte que eu tenho é um trabalho econômico e ecologicamente correto também, certo? Então aí eu vou, nesse bate-papo rápido eu quero apresentar, né, algumas coisas que envolve a gente fazer um artesanato de um jeito prático, de um jeito econômico e de um jeito ecologicamente correto também, né? Essa é a proposta, ok? Então, em primeiro lugar, eu quero falar que a gente pode usar uma técnica de uma pintura especial em qualquer objeto, né? Desde que tenha o seu fundo adequado, né? No caso, a madeira, a gente usa a tinta PVA, que é o famoso latex, que pinta a parede, né? E a gente usa isso na madeira. Se fosse um outro material, como um exemplo aí, cada material tem o seu fundo como base, né? Usam-se muito um tipo de primer para que possa usar como base em metal e plástico, certo? Mas hoje no caso eu venho falando da madeira em geral, certo? Então, o que eu quero falar em primeiro lugar sobre essa proposta é da interação das pessoas nos tempos de pandemia. As pessoas estão evitando de sair de casa e elas querem ter uma atividade ocupacional com a família, certo? Então ela vai procurar fazer um artesanato, isso vai fazer bem psicologicamente, porque ela vai estar fazendo artesanato, já é uma terapia. Ela vai estar interagindo com a família ou amigos, né? E dentro de uma pandemia, ela pode estar fazendo isso online, ela pode estar fazendo isso através de vídeo, né? Com algum parente, algum amigo, né? E a gente não deixa de fazer. Que no caso hoje eu estou gravando um vídeo, mas com essa intenção de estar mostrando um trabalho aqui de arte, certo? Então, um dos motivos é esse, terapia, né, uma terapia ocupacional para você estar em tempos de pandemia, isolamento. Se tiver sozinho você faz, se você tiver com alguma pessoa da família em casa, vocês não querem sair, vocês podem estar fazendo em casa também. E é isso aí. Agora em parte ecológica, né? Em parte ecológica, a gente pode estar usando produtos à base de água, no caso no caso da madeira. Porque produtos à base de thinner, de solventes em geral, é muito forte. Então a gente usa
a tinta PVA, que é aquele látex de parede, como eu sempre falo, para madeira, certo? E como que a gente está usando um material mais econômico e sem tirar alguma coisa da natureza, né? De uma indústria. A gente vai usar materiais que a gente já tem em mãos, sem precisar comprar materiais para que eles fabriquem e extraem da natureza e vai para a loja. Não, a gente já vai reciclar, certo? A gente vai reciclar, né? Então eu quero dar um exemplo. Você pode ter um móvel decorativo, né? Pode ser um móvel antigo que fica muito bonito fazer uma restauração e então você já começa da matéria-prima, né? Essa caixinha aqui de MDF eu tenho porque eu sempre gosto de fazer artesanato, então sempre tem algumas em casa, certo? Então acontece o seguinte, que pra gente economizar, não tirar da natureza, a gente tem uma proposta assim, a gente vai buscar materiais, né, que tem em casa. Se você andar pela sua casa aí, ou pela casa de algum familiar e tem alguma peça que não usa mais para te dar, aí você vai ter essa peça, seja o que for, seja um banquinho, uma cadeira, alguma peça no caso de madeira que a gente está falando hoje, né? Esse aqui no caso uma caixa, né? Então são inúmeras. Às vezes tem até alguma peça de madeira decorativa que ela precisa dar uma repaginada, fazer uma pintura nela. Também pode ser, tá certo? Então, parte de material, a gente já viu que não precisa comprar. Agora, quanto a tintas e pincéis. Então, a gente sempre conhece aí algum parente, algum amigo ou alguém que trabalha com tinta como pintor. Então, ele sempre tem restinhos de tinta. Então, você pode conseguir, né? Porque usa muito pouco, né? Então, você pode conseguir a tinta, né? E pincel você pode, entendeu? Usar algum pincel velho, não precisa ser novo. Isso daí é coisas que você tem que evitar de comprar, não só por motivo econômico, claro, mas por motivo ecológico também, né? Que você vai não tá assim tirando de uma indústria que está lá fabricando e poluindo, né? Não, você vai usar com coisas que você já tem em mãos, certo? Papel, né? No caso do decapage, né? Papel, você vai encontrar papel de presente. Às vezes você ganhou um presente ou alguém que você conhece ou da sua família ou amigos que você pode pedir para guardar, né, papéis de presente. Então aí você pode usar o papel de presente sem precisar comprar papel também, certo? No caso fitas de cetim e apliques, a gente também consegue com costureira, com pessoas que mexem com tecido, né? Às vezes tem retalhos, né? Retalhos você pega assim com pouca metragem você faz, né? Uma peça só, não é mesmo? E também o custo também é baratinho também, certo? Se for para comprar é baratinho. Em casa de costura vende todos esses apliques. Tem apliques de pérola, né? Tem as fitas de cetim, né? Que vende por metro e tal. Então no caso, a gente tem essas maneiras da gente fazer uma obra de arte com uma proposta econômica, uma proposta ecologicamente correta e uma proposta, além de tudo, como uma terapia ocupacional. Se a gente não tivesse numa época de pandemia, a gente poderia estar fazendo um trabalho de voluntário, numa creche, no asilo, em algum local
né, numa escolinha, para ensinar, entendeu? As pessoas, né? E isso faz bem para a gente e para as pessoas, certo? Utilizar materiais e fazer uma obra de arte. Então essa é a proposta principal do projeto. E eu escolhi nessa obra de arte a gente fazer pinturas especiais. Então eu vou estar a partir de agora mostrando algumas técnicas, porque as técnicas são muitas, né? Eu digo que até infinitas, porque isso é uma criatividade, certo? Você pode até inventar suas próprias técnicas, né? Essas eu fiz baseado em curso que eu fiz, e também a gente aprende muito online também. Se você entrar em internet, você vai ver dicas, né, de pinturas. Então a gente e decoração, então a gente está sempre aprendendo por internet, sem precisar, né, nesse tempo de pandemia, sair para algum curso presencial, né? Em internet a gente consegue realmente pegar bastante dicas. Eu geralmente pego dicas assim, pessoas que estão ensinando pela internet e tal, né, gratuitamente, né? Eles sempre postam vídeo no YouTube. Eu particularmente ainda nunca postei. E isso daí, eu poderia ensinar muitas coisas, mas o tempo também não vai permitir, né? No caso, eu mesmo faço esse lacinho, que é super fácil fazer, tá? E então, é isso aí. Eu quero tentar nesses vídeos expor alguns tipos de materiais, expor alguns tipos de técnicas que vão ajudar a gente estar interagindo aí com, com esse objetivo aí de reciclar, né? Pega uma peça antiga, uma peça que já tem, pega materiais com pessoas que têm aí para descartar, então você pode reutilizar materiais, e prestando atenção, né, não usando materiais quimicamente muito fortes, né? A gente usa materiais mais à base de água também, né? Para a gente não ser não ser tão poluente, né? Então a gente vai evitar a poluição também. E é isso daí. É o que eu quero daqui pra frente mostrar algumas técnicas de pintura. Ok? Obrigado pela atenção e procurem fazer sim, que é muito bom. Não precisa ter dom para pintura, tá? No caso é técnica. Você aprendendo a técnica você faz. Basta gostar. Agora eu vou mostrar os materiais que a gente pode usar para quando for fazer algum trabalho de alguma pintura especial, certo? Lembrando, os materiais, eles podem ser materiais que não precisam comprar. A gente pode usar o que a gente tem, certo? Então quero mostrar alguns. Aqui nós temos potes descartáveis que a gente vai reutilizar para colocar tinta, colocar água, né? Potes e tecidos para a gente também colocar água e para a gente utilizar limpezas, né? Esponjas também que a gente usa em casa, a gente sempre tem em casa, certo? Tesoura a gente tem em casa. E eu quero mostrar também alguns materiais que às vezes a gente tem em casa. No caso, cola. Essa aqui é uma cola de madeira. Isso daqui é um lustramóveis, né? Aqui tem tesoura. Pincel e rolinho. Então a gente tem um objetivo, como a gente explanou, de começar a fazer uma obra de arte
em casa a partir de materiais que a gente tem e a partir de materiais que a gente possa reutilizar, certo? Então eu quero agora mostrar algumas técnicas de pinturas especiais. Essa técnica, ela é uma pátina. Então aqui são vários motivos de pátina e várias técnicas de pátina. E de pinturas especiais. Eu quero colocar esse aqui de pé. Então são efeitos que são possíveis através de materiais que a gente tem em casa, certo? Então o objetivo é esse, é não comprar materiais e reutilizar o que a gente tem em casa, ou alguma pessoa da família, ou algum amigo que tenha algumas coisas que a gente pode estar reutilizando. Aqui tem um papel de presente, aqui tem uma caixinha de madeira, que eu vou estar mostrando as técnicas que a gente vai aplicar. Aqui tem um pedaço de madeira MDF sem pintura. Então eu acredito que eu tenha mostrado um material básico que não vai ser mais que isso. Também temos as tintas, né? As tintas são tintas PVA, conhecida como latex, que usa parede, ou tinta acrílicas. Também tem pigmentos, né, que são corantes. E então a gente pode estar usando esses materiais. Então, como a gente pode fazer um trabalho sem extrair da natureza e utilizando coisas que a gente tem em casa ou que a gente pode estar assim emprestando de parentes, de vizinhos, algumas coisas que a gente tem recursos para não interferir na natureza e usar os materiais para poder fazer uma arte, certo? E a arte ela pode ser aplicada em qualquer material, como eu disse, né? E os materiais têm que ter uma base, certo? Antes da pintura. E no caso hoje eu estou falando sobre madeira. Então a base para madeira vai ser a tinta PVA branca. Então eu vou estar falando um pouco agora sobre a tinta PVA branca. Então eu vou estar mostrando aqui é uma madeira MDF e a gente vai estar utilizando a tinta branca, pincel ou rolinho para poder pintar a base da madeira. Eu já vou mostrar como pinta. Eu só quero mostrar uma base que já foi pintada de MDF. Ela já foi pintada de branco e por dentro ela já foi pintada de colorido. Aí o resultado final, ela já está colorida por dentro. Então, nós temos essa primeira etapa, certo? Então a primeira etapa a gente vai passar uma lixa no material para tirar rebarbas. Se for uma peça antiga, a gente vai passar uma lixa para tirar, no caso, pigmentos acumulados, verniz velho,
tinta velha para poder aderir o fundo de PVA, certo? Para depois a gente pintar com o PVA branco como base, que é o fundo, para depois aplicar a tinta colorida para ficar da cor desejada, certo? E depois eu vou explicar o passo da pátina também. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês a pintura de base na madeira com a tinta PVA, certo? Então você pode passar a tinta EVA com um pincel como fundo na madeira. Desde que a madeira já esteja limpa ou já esteja limpada, já esteja também lixada. Porque, como eu disse, a gente pode aplicar em qualquer material. A gente pode aplicar em madeira, com o fundo do PVA, e outros materiais com fundos próprios para eles, que no caso seriam primer para metal, vidro. Então é possível a gente reutilizar qualquer peça antiga, seja um móvel, seja um objeto decorativo, e a gente poder estar reaproveitando, certo? Aqui no caso eu estou usando o rolinho para espalhar a tinta. No caso, se for uma pintura com que tenha uma técnica lisa, a gente faz com rolinho. No caso, se for uma pátina, a gente vai fazer somente com o pincel. Então, aqui está o fundo com a tinta PVA, que é o famoso látex, que é a base da pintura de madeira. Então, essa é a primeira etapa que a gente faz, certo? A segunda etapa, a gente vai estar com a base pintada. Se a gente quiser somente de uma tonalidade, a gente vai usar uma tinta PVA da tonalidade e vai fazer o mesmo procedimento com o pincel ou rolinho, usando uma tinta PVA colorida, certo? Agora nós vamos fazer algumas técnicas. No caso agora eu vou mostrar para vocês uma técnica de pátina, que é para a gente utilizar também em objetos decorativos, imóveis, em peças decorativas, certo? Que são técnicas que eu já havia mostrado algumas. Inclusive eu quero mostrar de novo essa técnica. Aqui tem duas cores, aqui tem o verde e tem areia. Vou tentar aproximar do zoom. Isso fica muito bacana em móveis decorativos. Então, próxima parte agora eu vou ensinar uma pátina utilizando alguns materiais.
Então, a gente vai agora prosseguir depois da etapa de ter pintado o fundo branco e esperado o tempo da secagem, certo? Você vai esperar o tempo da secagem naturalmente, né? Colocando em algum lugar do sol, algumas horas. E depois, quando estiver bem seco, aí você vai passar a tinta por cima, ok? Então, no caso aqui, eu tenho que ensinar para vocês uma técnica lavada, certo? A técnica lavada, eu chamo de técnica lavada porque eu faço essa técnica com a buchinha Scotch-Brite, aquela esponja que a gente tem em casa. No caso, eu vou fazer uma técnica riscada, certo? Aqui eu separei para fazer uma amostra para vocês, tá? Eu separei para eu fazer a amostra. Então, eu coloquei a tinta PVA azul aqui no potinho. E uma coisa que eu ia falar para vocês a gente também precisa lavar os pincéis e os rolinhos na água depois que usar uma cor, porque a gente vai reaproveitar eles novamente, né? Tudo a gente tem que pensar em reaproveitamento, para a gente não estar tirando da natureza, mas sim sempre reaproveitando aquilo que a gente tem. Que esse é o nosso objetivo, né? Nossa meta. Então, no caso aqui, desse lado eu vou passar tinta azul. Pode ser em vertical ou horizontal. Aqui no caso não tem problema que falha, porque nós vamos fazer depois uma pátina aqui em cima. Ó, com o próprio pincel a gente já está fazendo uma pátina, porque a gente está escovando, certo? Olha, quanto mais a gente escova, mais aparece os riscos, que fica mesclado entre o branco e o azul, certo? Depois que secar, ele fica assim. Mas agora nós vamos aprender mais uma técnica, que eu chamo de técnica lavada. Então eu pego uma buchinha. Essas buchinhas a gente não precisa jogar fora, a gente pode lavar elas e depois reaproveitar para pintura. Então a gente vai pegar uma buchinha dessa do lado amarelo, porque essa não é pátina riscada, essa é pátina lavada. Aí a gente vai molhar num potinho, tirar o excesso, acho que vocês estão vendo aqui. Aí a gente vai fazer uma pátina em vertical. Olha, quanto mais a gente força a buchinha, mais sai a tinta, porque a tinta ainda não está seca. Então a gente pode fazer os riscos como a gente quiser, ó. Pode fazer o risco na horizontal. Enquanto não seca a gente tem essa liberdade, tá vendo? Ela imita assim, ela imita os veios da madeira, certo? Pode fazer em marrom, se você fizer em marrom ela fica parecido com os veios da madeira. Você pode assim até desenhar, no caso, como se fosse veios de madeira, desenho de madeira. Olha como que fica. No caso a gente vai fazer aqui vertical.
Olha, apoiando com o dedo, a gente pode fazer riscos mais claros, tá vendo? Olha que bacana que fica. Eu vou deixar isso assim que eu gostei. Tá? Agora eu vou ensinar deste outro lado uma técnica esponjada. Vamos virar assim. Então, ó, agora a técnica esponjada, a gente vai molhar a buchinha na água. Aí a gente vai molhar a buchinha na tinta, certo? A gente vai passar a tinta aqui com a buchinha. Não precisa ser muita tinta nessa técnica aqui, tá? Aí a gente vai lavar a buchinha e depois a gente vai dar batidinhas com a buchinha. Aí ela vai ser uma técnica esponjada. Lembrando que quanto mais a gente bater a esponjinha, mais bacana fica o efeito, porque vai ficando mais branco no fundo. Então, são umas técnicas que ficam bem estampadas. Ela lembra assim um desenho de mármore, um desenho estampado. Tô tirando um pouco o excesso do azul aqui, já fica mais bacana. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber o efeito. Então a gente tem aqui duas técnicas. A técnica riscada e a técnica esponjada. Você pode também ter uma outra buchinha seca e tirar mais o excesso ainda. Sempre com batidinhas. O efeito fica legal depois que ela seca. Depois que ela seca, ela vai ficar um efeito bacana. Então acredito que vocês compreenderam aqui o motivo da pintura lavada, né? Então essa daqui lembra um mármore porque fica manchada, né? E essa aqui lembra madeira que ela fica riscada. Agora a gente vai dar um prosseguimento em mais uma parte das pinturas especiais, ok? Lembrando que anteriormente a gente tinha feito a pátina lavada, que era a pátina esponjada, né? E agora a gente vai fazer uma pátina riscada, que é do outro lado da buchinha, que é do lado verde, certo? Então a gente vai passar tinta.
A tinta a gente pode passar com o pincel mesmo, não tem necessidade do rolinho, porque a gente vai fazer uma pátina riscada agora, né, que a gente vai usar esse lado, certo? Então a gente vai molhar esse lado da buchinha, porque ele é como se fosse uma lixa. Então a gente vai molhar ele e tirar o excesso da água. Tá vendo? Eu molhei e tirei o excesso da água. Então, agora a gente vai fazer os riscos na horizontal. Então, se a gente forçar um dedo, a gente vai fazer riscos mais brancos, que o objetivo desse tipo de pátina é mostrar uma pintura desgastada pelo tempo, que serve para a gente aplicar em móvel antigo, em peça de arte de madeira antiga. Tem pessoas que passam essa técnica em várias peças que você quer renovar. Então eu quero mostrar de perto para você ver que efeito rápido, certo? É um efeito muito rápido. E agora eu quero ensinar para vocês uma outra técnica, que essa técnica ela vai ser uma técnica de pátina com textura, certo? Então a pátina com textura, a gente vai passar bastante tinta PVA. Você pode passar 2 ou 3 vezes. Você pode passar uma vez, secar, 2 ou 3 vezes. Cada vez que você passar, você tem que esperar o tempo de secagem. E depois você pode repetir. Porque quanto mais vezes você passar, com mais textura ela vai ficar quando você for lixar. Porque essa técnica é uma técnica lixada, certo? Vai ser uma técnica com lixa. Ela já é uma técnica mais demorada, essa técnica. Mas o efeito fica muito bacana. Essa tinta, você pode passar ela sem diluir, viu? Não precisa diluir, porque senão não dá certo, porque essa técnica ela precisa ser uma técnica com a tinta bem grossa mesmo, para depois a gente riscar e dar o efeito da pátina. E também você precisa passar a tinta no sentido vertical ou horizontal. Depois que você passar a tinta 2 ou 3 vezes, que eu tô auxiliando aqui porque a gente dividiu, certo? A gente dividiu aqui para mostrar as duas técnicas, certo? Foi uma maneira que eu encontrei de gravar vídeos rápidos para a gente poder fazer uma demonstração, tá certo? Então eu estou fazendo aqui uma adaptação para a gente poder mostrar as técnicas das pinturas especiais. Então, gente, olha, aqui nessa parte que eu estou pintando de branco, para relembrar, você usa a tinta pura, a tinta PVA pura, não dilui. Aliás, eu não diluo nenhuma tinta.
Tem pessoas que às vezes diluem um pouco para fazer o fundo, né? Então, você vai fazer a primeira vez, colocar para secar. Depois você vai fazer a segunda vez e colocar para secar, sempre no sentido horizontal. Aí depois de 2 ou 3 vezes que você passou a tinta PVA com o pincel na horizontal e ela estiver bem seca, aí o que você vai fazer? Aí você vai pintar de uma cor, né? Aí você vai pintar de uma cor, pode ser aí com a tinta raleada, viu? Pode ser com a tinta raleada depois. Eu falo com a tinta raleada porque a gente vai lixar, certo? Então eu vou mostrar agora a etapa do lixamento. Só que aqui não é o azul, tá? Aqui é o marrom. Então, no caso aqui, ela foi passado. Como a gente passou na azul, a gente passou 2 ou 3 camadas de tinta na horizontal. E depois a gente pintou em cima de marrom, mas com uma tinta misturada um pouco com água, para ela não ficar muito grossa, que senão não dá para lixar, certo? E depois o efeito ficou muito lindo, ficou assim. Aí quando você passa as pontas dos dedos assim de leve, você sente a textura, certo? Você sente a textura, fica muito lindo. Então aí você pega uma lixa, né, 100 ou 150, essa aqui é 100. Você pega uma lixa de madeira e você vai lixar para ver o efeito. E você precisa lixar no mesmo sentido que você pintou. Tanto que você pintou latex e depois pintou da cor sobre o latex, né? Quanto mais escura a cor, mais efeito dá, viu? Então, olha, vocês vão ver que parece uma mágica, ó. A gente vai lixando e vai aparecendo como se fosse veios de madeira, entendeu? Como se fosse uma pintura que ela foi desgastada pelo tempo. Em volta, sim, para dar um charme de descascamento também, ó, de envelhecimento, você pode passar bem a lixa, tá vendo? E continuar lixando, tá? Nos cantos, você não precisa lixar muito nos cantos, que ela pode ficar um pouco mais escura. A gente tem que imaginar que essa peça é como se fosse uma peça desgastada pelo tempo. Então o que a gente faz? A gente desgasta mais ela no meio, né? E em volta, assim, a gente deixa um pouco menos lixado, porque aí o que acontece? Aí ela dá um aspecto de envelhecimento. E eu creio que vocês entenderam, ela já está parecida aqui com a madeira. Agora eu vou tirar a poeira do lixamento. Olha que bacana que ficou, quero pôr perto da câmera. Tá certo? É uma técnica um pouco mais demorada e eu quero só fazer um replay dessa técnica aqui para entender melhor esse efeito, que é uma das pátinas mais bonitas que eu acho, é a gente passar 2 ou 3 camadas da tinta PVA pura, sem mistura com água, no sentido horizontal. Por quê? Porque as cerdas do pincel vai fazer o desenho dos riscos e vai ficar um pouco em relevo, certo?
E tem pessoas que às vezes pode colocar um pouquinho de massa acrílica junto com a tinta para ficar mais grosso ainda. Ou massa acrílica ou massa corrida, o que tiver. Aí pode misturar um pouco com a tinta e pode passar com o pincel no sentido de veios de madeira. Certo? Então passa 2 ou 3 camadas, né? Cada camada tem que esperar um tempo de secagem, né? Dependendo do clima, às vezes tem dia de sol aí que você coloca, você vê que seca bem rápido. E por último, a gente passa uma camada de tinta, no caso aqui foi passado a tinta marrom, em forma de diluição, porque não pode passar uma tinta muito pura, porque senão ela fica grosseira, fica grossa. Aí depois quando a gente lixa não aparece os veios, entendeu? E quanto mais escura for a cor, mais forte a cor, mais vai aparecer o efeito pátina, certo? Que é essa, e eu vou mostrar mais duas aqui que eu já mostrei hoje. Que eu quero mostrar de perto. Ó, a verde. E a cor de areia. Cor de areia fica muito lindo para móveis. Eu acredito que é uma cor. Pode ser cor marfim, pode ser a cor que você escolher ou tiver, que você vai combinar com o ambiente onde você vai colocar a peça. Então essa peça já é uma pátina com textura, tá certo? Aquelas pátinas que a gente estava fazendo agora há pouco, ó, já está secando, ó. Que é a pátina lavada com buchinho Scotch Brite. Essa daqui também já está riscada, já está secando, aquela que foi riscada com a Scotch Brite, né? Essa daqui foi desenhada em formatos de madeira, tá vendo? Você desenha com a própria buchinha. Agora eu vou mudar de técnica para dar um acabamento numa técnica quando você quer fazer uma decapagem ou decapage, como fala. E então a gente vai reaproveitar papéis de presente para poder colar numa peça que a gente já passou o fundo branco, ok? Bom pessoal, esse vídeo agora é uma breve recapitulação das técnicas que a gente fez, certo? Então, quando a gente faz uma pintura especial, a gente vai impermeabilizar, certo? A gente vai impermeabilizar. Existem várias maneiras de impermeabilizar. No caso, eu vou usar agora uma cera líquida. Aqui no caso é um lustramóveis, certo? E vou estar passando. Aí a gente vai impermeabilizar e dar um leve brilho, Então a gente pode passar a cera líquida ou a cera em pasta incolor, né?
Aí depois de um tempinho a gente pode dar um lustre com um paninho seco. Para que a gente possa estar dando aqui um brilho acetinado, um brilho bacana, certo? Se alguém for usar algum material, procure sempre usar materiais ecologicamente corretos, né? No caso, se você for passar um verniz, você passa verniz à base de água. Qualquer material que você usar, você procura usar material à base de água. Não à base de solvente, que é thinner, borracha, não. Certo? Então as tintas que a proposta do projeto é tintas à base de água. Tá? Inclusive agora existe aquela tinta sintética, que é o esmalte sintético, existe a base de água também, certo? E também existe gel para passar a base de água também. O gel que você faz efeito pátina. Então, quando vocês forem pedir para algum pintor que vocês conhecem aí um restante de material, alguma coisa, peçam sempre a base de água para você estar colaborando aí com a natureza, não tá precisando aí contaminar o meio ambiente, certo? E também eu passo verniz à base de água. Às vezes eu passo verniz à base de água. E também tem, eu acredito que tem uma resina também. Então, se não tiver produtos químicos muito fortes, você pode estar impermeabilizando, tá? Tem cola, no caso essa cola aqui, ó, é extra adesivo PVA. Então, tem cola que a gente pode misturar ela um pouco com a cola e a água e impermeabilizar ela como se fosse um verniz e depois passar uma cera ou um lustramóveis em cima, certo? Então é isso daí, a gente fez hoje várias técnicas aqui de pátina, né? Tanto esponjada ou riscada com a buchinha Scotch-Brite, né? Quanto essa pátina aqui que foi com latex, né? Latex PVA, podendo estar misturando o latex PVA com uma massa acrílica ou uma massa corrida para poder ficar com a textura mais grossa ou mais fina e passa sempre no sentido que você quer lembrar os eixos da madeira, né? Lembrando também, ó, que a cor forte ela fica mais ressaltado quando você lixa, né? E a cor clara também fica mais suave, né? E o que eu quero falar para vocês também dessa técnica, que você pode fazer essa técnica depois da base branca, você pode usar várias cores, mas sempre tem que ser cores com a tinta um pouco diluída, um pouco fina. Então você pode usar, um exemplo, uma pátina assim, você pode usar com 2 ou 3 cores, né? Respeitando o tempo de secagem cada uma, né? Então você passa uma cor em alguns pontos, depois você pode passar outra cor em alguns outros pontos, e depois quando você lixar ela vai ficar cores mescladas, entendeu? Então também vai imitar uma tábua de demolição, né? Que já foi pintada várias vezes, foi desgastada pelo tempo. Então você pode também usar várias cores, né? Passa uma cor, espera secar, depois passa outra e a outra, e aí por último lixa. Também vai dar um efeito bacana, né? E é isso aí. Agora eu preciso fazer uma parte para revestir, certo? Aqui no caso, aqui vocês podem, depois de pronto o produto, vocês podem também usar stencil vazado para fazer alguma estampa,
O stencil vazado é só colocar a esponja numa tinta que não é diluída também, aí colocar o stencil em cima e dar batidinhas para poder que imprimir um desenho, tá? Ou colar adesivos, colar itens, algumas coisas para decoração. Aí fica a critério da sua arte, certo? Hoje em dia, por internet, a gente encontra muitas informações, né, sobre decoração. Ali a gente tem uma biblioteca infinita, certo? Para fonte de pesquisas. Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma técnica de revestimento, certo? Essa caixinha tem uma tampa que ela já foi pintada por dentro e em cima da tampa a gente vai fazer um revestimento que eu chamo de decapage, certo? Tem pessoas que falam decapage. Então a gente vai ver que a gente já pintou com a base branca de latex essa peça, né? A gente vai dar uma lixada para tirar um pouco aqueles pigmentos que ficam, para poder ficar mais lisinha. Certo? Aí a gente lixou para ficar mais lisinha. A gente passou um pano para tirar a poeirinha. Aí ela tá pronta para a gente aplicar cola, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a cola num recipiente, pegar o pincel e a gente vai distribuir a cola na peça, tá? A gente vai distribuir a cola na peça inteira com o pincel. Como vocês estão vendo. Depois que a gente passar essa cola, a gente verifica o seguinte, a gente verifica se não tem alguma parte que ficou sem a cola. Então o que eu faço? Eu faço na vertical, depois faço na horizontal, depois eu faço assim em formato de X, tá vendo? Para que a cola espalhe bem em todos os locais. Ela não pode ficar sem nenhum local sem a tinta. Certo? Aqui eu estou usando aquela mesma cola de madeira. Pode ser qualquer cola, que desde que seja uma cola que você consiga aderir o material, certo? O material pode ser papel, pode ser contact. No caso do contact é adesivo, então aí não precisa cola. Nesse caso que a gente vai fazer o papel, a gente vai precisar cola, certo? Então, é o seguinte, eu escolhi um pedaço de papel de presente, certo? Esse papel de presente eu achei bacana para pôr em cima dessa caixa, porque essa caixa eu quero ela rosa e lilás, e aqui tem lilás. Então aqui tem uma figura bem bacana, né? Então a gente vai colar. O que a gente faz? A gente recorta a parte do papel de presente que tem uma figura bonita, entendeu? E aí a gente recorta do tamanho da tampa, um pouco maior, né? Para que depois não falte nenhum pedaço, porque a sobra depois a gente vai tirar ou com estilete, ou com lixa, ou com tesoura, de alguma forma a gente tira depois o que sobrar, certo? Então o que a gente começa a fazer? A gente coloca o dedo e vê que a cola já tá
meio seca, a gente coloca o dedo, ela só gruda. Então nessa fase que é bom colar, por isso que eu tava conversando um pouco com vocês, tá certo? Então, como eu já escolhi, já defini o lugar que eu quero colocar essa figura, eu aproveitei que tinha um vaso de flor, uma bicicleta, aí a partir do meio, eu vou empurrando o papel, certo? Você vai empurrando o papel do meio para fora. Certo? Aí você pode ir apertando mais um pouco. Para que adira bem. Agora eu vou colocar aqui na mesa. Por quê? Porque eu vou passar a mão do centro para fora, sempre do centro para fora. Ó, vou virar a peça um pouco, do centro para fora. Agora eu tô na fase que eu sei que ela tá colada, mas tem bolhas, um pouco de bolhas. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar as bolhas. Depois de tirar das bolhas, a gente vai ver que ela tá bem colada. Aí a gente vai recortar para dar o acabamento, certo? Então, pessoal, vou continuar aqui com o nosso trabalho de decapagem. Então, depois de colado certinho, como eu expliquei, né? Do meio para fora, tudo certinho. A gente vai observar que se tem bolhas. Se tiver bolhas, você pode acertar assim com a ponta do dedo também, né? Tirar as bolhas. E essa parte aqui que fica, que a tesoura não consegue cortar ou o estilete não consegue cortar, a gente também pode passar ou com uma lixa de unha ou com a lixa de parede que a gente está usando aqui normal mesmo, né? E no caso estou usando aqui, ó, a lixa de parede. Então a gente vai estar usando, né, no sentido da onde está a figura para dentro. Então eu quero finalizar essa parte aqui para depois a gente ir dando um acabamento, uma decoração na peça, certo? Quando a gente não tem prática, a gente pode fazer devagar, porque assim a gente tem um resultado bom, né? Então eu queria estar assim, conversando com vocês, porque a arte a gente faz conversando e explicando, né? Então, ó, vocês viram que ao derredor aqui já tá tudo lixado, né? Vamos ver aqui. Tá tudo lixado, certo? Então, olha que lindo que ficou a tampa. Já tá bem certinho, tá? Onde tinha aqui bolha, né? Eu já acertei com o dedo, né? Em volta, eu gosto de acertar assim, com um pouco de cola, tá? Eu acerto assim, eu passo cola assim ao contrário aqui, porque aonde ela tá um pouco... Quero mostrar perto pra vocês aqui da câmera, né? Aonde tá
o papel, o cantinho do papel, eu gosto de passar a cola. Para quê? Pra gente ter uma segurança a mais aqui que realmente colou, porque às vezes a borda fica um pouco sem cola, ou aí a hora que a gente vai lixar, né, perde um pouco de papel, então a gente tem que fazer isso. Aí a gente pega, né, e já vai acertando, né? Acerta com o dedo assim. Vamos ver como é que ficou em cima aqui, tá legal. Aí fica bem colado mesmo, fica bem seguro. Então, gente, é assim, ó. A gente procura fazer de uma maneira que fique seguro, né? Fique seguro. No caso aqui eu já acertei com a cola, né? Nas beiradas. Então tá tudo certo. Tô verificando aqui. Então quando a gente vê um trabalho depois de pronto, aí a gente fica satisfeito com o resultado, né? Que é algo feito com as mãos, né? Algo feito de um jeito humanizado, né? Que é diferente de você comprar uma coisa, né? Você faz, cada um tem a sua característica de fazer, né? O seu artesanato. Então, é o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês a parte de impermeabilização, né? No caso aqui, ó, eu vou impermeabilizar com a cola. Que é o que eu tenho agora em mãos, né? Eu procuro utilizar o verniz acrílico à base de água, porque ele é melhor pra gente envernizar artesanato. Agora, no caso, se você tiver em casa, você vai ter que impermeabilizar esse papel de presente, né? Porque ele precisa ter uma proteção, né? Ele precisa ter uma proteção e então a gente vai proteger ele porque a gente está fazendo aqui de um jeito econômico, a gente está fazendo em casa, a gente não vai sair para comprar verniz, né? Mas lembrando que verniz precisa ser a base de água, não a base de solvente não, porque a gente que quer trabalhar ecologicamente correto, a gente vai usar materiais mais à base de água mesmo, né? E a proposta aqui é usar materiais que a gente já tem, né? Então, a gente tem, ou algum parente ou amigo tem, ou algum vizinho tem, que trabalha com tinta ou que mexe com tinta, então a gente pede um pouco de material, aquilo só que a gente vai precisar para não ficar guardado também. E a gente vai impermeabilizar. Então é isso daí. A gente precisa esperar secar bastante, porque porque o papel, na verdade, ele vai estufar um pouco depois que ele é molhado, né? Ó, ele vai estufar um pouco. Então não adianta a gente querer agora tirar bolhas. A gente precisa um tempo, né? Depois que ele secar bem, aí a gente tira a bolha. Com o próprio dedo a gente vai tirar a bolha, né? Então, enquanto ele seca, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um aplique aqui que é de madeira, certo? Um aplique de madeira. Eu vou querer colar esse aplique para decorar em cima da caixa. Então, falando um pouco de decoração, né? Enquanto seca um pouco o verniz,
eu vou mostrar para vocês o seguinte, né? Eu tenho aqui uma tinta dourada, né? E tem a buchinha que a gente usa. Então a buchinha do lado amarelo ela é uma esponjinha, tá? Então eu já vou tirar o excesso da tinta, né? Eu molho na tinta dourada e tiro o excesso. Tiro o excesso. Aí depois a gente dá batidinhas. Batidinhas com a buchinha. Com isso, ela vai ficar pintada já, entendeu? Ela vai ficar pintada de dourado. Eu vou pegar no cantinho aqui. E aí o que acontece? Essa pintura seca rápido, entendeu? Depois que ela secar, aí eu pinto em volta também. Às vezes, se você não quiser pintar em volta, você só limpa para tirar o excesso da tinta que ficou. Quiser deixar um pouco, né? Porque é arte, né? Então, aonde você tá passando a buchinha e vendo que tá ficando bacana, beleza. Né? Se caso você quiser dar algum acabamento em algum cantinho que a bucha não pega, você pode usar algum pincel pequeno, né? Mas sempre tirando o excesso da tinta, viu? Sempre tirando o excesso da tinta. Aqui no caso eu quero pintar em locais que a buchinha não pegou, né? Então, que é nas bordas aqui da pecinha de MDF que eu tenho aqui, que é uma borboletinha. Por dentro eu não vou pintar, é mais nesses cantinhos mesmo por fora, aonde a buchinha não pegou. Então com um pincelzinho a gente resolve, certo? Embaixo também. E quando a gente cola um item dourado em cima, fica muito bacana, tá? Se você não tiver tinta dourada, não se preocupe, viu? De repente uma purpurina misturado com um pouquinho de cola, um pouquinho de verniz à base de água, já resolve, já forma uma tinta dourada. Olha lá. Então agora eu vou deixar secar também esse aplique e secar a tampa para depois dar o acabamento. É bom a gente sempre ter um pano úmido do lado da gente, viu? Porque daí você vai limpando os dedos, vai, né? Um vidrinho de água para limpando os pincéis, né? Agora, aproveitando a tinta dourada, eu vou pintar essa borda aqui. Tem a caixa, tem a borda, né? Então eu vou pintar a borda aqui com o dourado também. Você pode pintar da cor que você quiser, tá? Você pode pintar da mesma cor lilás, né? No caso aqui eu quero passar um dourado, que eu acho que vai combinar bem com o estilo da caixinha. Vou mostrar de perto. Que o objetivo é mostrar um acabamento depois que a gente aplicou as técnicas ou de pintura especial ou de decapagem. Então a gente dá um acabamento assim, passando alguma cor que a gente quer na borda da peça, né? De repente é uma plaquinha, de repente é uma caixinha, né? E aí é onde você consegue dar um acabamento bacana. E daí depois eu vou mostrar o final da caixa. Então, pessoal, agora eu vou mostrar a etapa final de mais uma última amostra aqui, ok? Esse pedaço de madeira a gente pintou de branco e a gente vai lixar para aparecer a madeira no fundo, para mostrar uma pátina
provençal, ok? Então a gente vai lixar bem o branco. Pode ser usado uma lixa grossa de início, para a gente desgastar, certo? Aí a gente vai desgastar a peça em cantos, que é onde a gente imagina que foi desgastado pelo tempo. Então a gente vai ter um efeito mostrando a madeira no fundo da tinta branca, certo? Com esse desgaste que é o lixamento. Eu estou lixando aqui na vertical, ok? Em alguns pontos para vocês verem. Aqui não é aconselhável passar uma ademão de tinta muito grossa. O ideal é passar uma camada de tinta mais fina. Porque quando você vai lixar, você vai ver que você está desgastando a pintura. Para dar um efeito de envelhecimento mesmo, né? E quando você for fazer essa arte, você vai imaginar as partes aonde possivelmente teria algum desgastes. Isso fica muito legal em móveis antigos, móveis de madeira, ou uma peça decorativa de madeira, né? Então é uma técnica muito simples, porém um pouco trabalhosa na parte de lixamento, certo? Então essa técnica vocês viram que não tem segredo, é só vocês realmente descascar alguns lugares aqui aonde ela vai sofrer um desgaste, certo? Depois a gente vai tirar o pó e depois de tirar o pó você pode aplicar uma camada de cera, certo? Então você pode ver que a madeira sofreu alguns desgastes onde ela foi lixada. Então essa é a ideia, certo? Então pessoal, esse já é um projeto que nós estávamos fazendo e agora eu vou mostrar esse projeto concluído, ok? Aqui tem a bandejinha e aqui no fundo da bandejinha tem uma pátina, deixa eu mostrar para você, uma pátina lilás, imitando veio de madeira, certo? Essa bandejinha que vai ficar por cima. Essa aqui é a tampa onde a gente fez a decapagem, tá? Aqui tem um aplique com uma meia pérola rosa. É um aplique de MDF pintado de dourado com uma pérola rosa, certo? Nas laterais também está com pátina. Imita uma madeira desgastada pelo tempo. E as bordas douradas, certo? Então esse aqui foi o papel com o motivo da pátina e da técnica de decapagem.
A caixinha ficou assim, a caixinha ficou rosa, com fita e laço de cetim e mini pérola. Certo? Essa fita de cetim é colada com cola pano, tá? E a gente encontra muito fácil. Às vezes você conhece alguém que é costureira ou que mexe com algum tipo de artesanato assim, vai bem pouco fita. No caso, né, eu escolhi essa caixa de madeira pra gente decorar, pra ficar mais rápido, mas você pode decorar qualquer objeto que você tiver em suas mãos, certo? Aqui é a divisória, certo? Divisória de encaixe. Aqui tem uma técnica manchada, ó, que também a gente aprendeu, uma técnica manchada. E as bordas aqui também estão douradas. Então eu vou encaixar. Aqui está encaixado, certo? Esse encaixe a pessoa vai usar para pôr as coisas, né? Isso aqui serve como porta-joia ou porta-maquiagem. E aqui em cima a bandejinha que a gente vai colocar dentro. Então ela tem duas partes para guardar as coisas, certo? E finalizando, né, a gente vai tampar a caixa. Quero mostrar para vocês como é que ficou a caixa tampada. E eu quero mostrar embaixo da caixa que também tem uma página legal imitando aqui uma peça de madeira envelhecida. E também, ó, no cantinho tem meia pérola para servir como pezinho para não raspar a pintura no fundo, para preservar, certo? Então eu vou pegar o celular, né, e quero ver se eu consigo aproximar essa obra de arte aqui que a gente fez hoje. E é uma obra que a gente faz num curto período de tempo e de uma maneira econômica, ok? Concluindo assim, um projeto sobre pinturas especiais, tem alguns pontos importantes que eu quero ressaltar. Nós temos a parte ecológica, que a gente vai estar reaproveitando materiais, evitando de jogar no lixo, evitando de poluir a natureza, evitando também de fabricar produtos, mas já usar aqueles produtos que a gente já tem aqui, que a gente já tem aí um móvel, um objeto decorativo, e a gente vai usar tintas e materiais também que são, sobras, então a gente vai reutilizar isso, e são produtos à base de água, não são à base de solventes. E também tem algo também importante na parte de interação, na parte de terapia ocupacional. Então a gente pode estar ajudando pessoas a aprender, ou pela internet, devido à pandemia, ou no caso, se não fosse pandemia, poderia estar fazendo serviços voluntários, em serviços sociais, também para ajudar a ensinar. E entre a família mesmo, uma interação melhor entre a família, entre os amigos. Então é uma arte que a gente movimenta sem precisar tirar da natureza,
e fazendo bem para você mesmo e para o próximo. E uma coisa também que eu quero finalizar é a parte da renda extra. Você pode estar criando peças, produtos nesse segmento, né? Nesse segmento aí ecológico, nesse segmento aí reciclável. Você pode sim criar obras, você pode vender assim algumas peças, entendeu? Para parentes, para amigos, né? Ou presentear, ou de repente fazer uma venda assim, numa feirinha, né, da cidade, numa quermesse. Às vezes também, devido à pandemia, não está tendo essas oportunidades, mas a gente pode estar fazendo online, né, vendendo online. Hoje em dia você pode sempre publicar peças nas redes sociais que você faz, sempre alguém gosta, e também como você não vai ter um gasto muito grande, então você pode fazer um preço um pouco melhor, né? Queira ou não, às vezes uma pessoa ficou desempregado, está deprimido aí devido à pandemia, então ele começa, entendeu, se reinventar, fazer obras de artes, vai para algum segmento, de repente começa a ter clientes e isso ajuda muito. Então essa é a proposta, o objetivo de aprender técnicas de pinturas. Eu sei que existem inúmeras técnicas, mas ainda aconselho a cada pessoa, né, a sempre pesquisar na internet, YouTube, que você vai encontrar lá ideias maravilhosas, você vai encontrar dicas ótimas, mas sempre pense no reaproveitamento e materiais não poluentes que agridam muito a natureza.